Os nomes foram alterados por motivos de privacidade. Eu, um homem de 21 anos, e minha namorada de 20 anos, Sarah, estávamos namorando há 2 anos. Tínhamos um bom relacionamento. Ela morava com os pais e a irmã mais nova. A universidade que ela frequentou ficava a poucos minutos de carro. Nos finais de semana nos víamos no meu apartamento e alguns dias da semana eu visitava ela na casa dos pais dela, me dava muito bem com eles, os dois eram muito legais comigo e gostavam muito de mim, meus pais moravam do outro lado do país então quase não os vi, bom, vamos ver como percebi o engano deles. As coisas começaram a mudar quando ela parou de me visitar nos finais de semana, e quando fui vê-la na casa dos pais ela não estava, disse que estava hospedada na casa de uma amiga para fazer um projeto do qual dependia sua nota final. Quando eu lhe disse que eu não achava nada de ruim, não sou uma pessoa ciumenta e muito menos tóxica. Um dia, quando fui à casa dos pais dela procurá-la, Brenda, sua irmã, abriu a porta para mim e me disse que Sarah não estava lá. Perguntei se ela sabia onde ela estava, ao que ela me disse isso. Um menino havia passado por ela de carro. Quando ouvi isso me pareceu um pouco estranho já que ela havia me dito antes que não tinha amigos homens, e não poderia ser outro parente, sua irmã tinha 5 anos. Anos mais jovem, voltei para o meu apartamento e comecei a pensar nas possibilidades sobre o que estava acontecendo, já tinha tido alguns relacionamentos onde eles me haviam sido infiéis e me lembrei da maneira como eles se comportavam quando tinham um caso. Sarah se comportava exatamente mesmo assim. Ela parou de ficar comigo, inventou desculpas para não nos ver, as mensagens que ela me enviou foram reduzidas a menos da metade, para alguns seria óbvio que algo não estava certo, mas eu confiei cegamente nela, eu disse a ela quais traumas eu tive, eu poderia conversar com ela sobre qualquer coisa e ela sempre me apoiaria, simplesmente parecia impossível fazer algo assim. Um dia quando eu estava com ela e seus pais, eles disseram que iriam sair da cidade por alguns dias, Brenda foi com eles e Sarah disse que ficaria em casa para fazer faculdade e eu pensei que seria o momento ideal para descobrir se ela foi infiel comigo. No dia seguinte à viagem dos pais dela e da Brenda, convidei Sarah para um encontro naquele dia à noite ao qual ela me disse que não poderia, pois estava hospedada na casa de uma de suas amigas, eu disse a ela que não havia problema e que poderíamos nos ver outro dia. Eu sabia que algo estava errado então naquela noite esperei no meu carro em frente à casa dos pais da Sarah, fiquei um pouco longe garantindo que ela não me visse. Esperei cerca de metade uma hora até chegar um carro e dele sob o comando de Samuel, um do meu círculo de amigos. Sarah saiu de casa e o recebeu com um abraço e um beijo profundo, ao ver que o amor que ele sentia por ela se transformou em ódio. Os dois entraram alguns minutos se passaram e fui para os fundos da casa, já que o quarto da Sarah era lá. Olhei pela janela e o que vi foi Sarah nua em cima do Samuel. Quando vi que não senti nada além de nojo e vontade de vingança, tirei algumas fotos e saí de lá. Esqueci de falar que nunca tive relações com Sarah. Meus pais me disseram que se eu a amasse de verdade ia esperar até me casar com ela. Eles eram muito religiosos. Me pareceu estranho que me fizessem prometer isso mas eu aceitei. Sexo não era algo isso seria muito importante para mim. Os dias se passaram e os pais da Sarah voltaram. 3 dias depois era o aniversário da Sarah e os pais dela iriam dar uma festinha para ela na casa deles. Seriam apenas os pais dela, Sarah, Brenda e eu. Um dia antes da festa planejei uma forma de me vingar de Sarah. Durante a festa me afastei um pouco e peguei o celular dele que estava ao lado do meu, bloqueei e eliminei o contato do Samuel, devolvi e voltei com o resto. Quando entrei fiz uma cara triste. Sarah e seus pais notaram e me perguntaram se havia algo errado ao que respondi que Samuel, um amigo, estava com a saúde muito grave desde que detectaram AIDS há algumas semanas. Quando eu disse que o rosto da Sarah ficou pálido, ela pegou o celular e saiu correndo do quarto. Acho que ela estava tentando ligar para ele, mas foi inútil já que eliminei o contato dela. Fomos vê-la e ela estava em pânico. Meus pais perguntaram o que estava acontecendo com ela. Eu os vi a poucos metros de distância tentando conter o riso. Os pais dela pensaram que ela estava se sentindo mal e a levaram para o hospital. Quando eles foram embora, não consegui conter o riso e Brenda começou a rir pensando que eu tinha feito algo para Sarah. Expliquei tudo, desde o engano dela até o que. Sim, mostrei a ele as fotos que tirei deles e embora ele tenha ficado chateado no início, ele disse que me entendia e não iria me julgar. Passaram 20 minutos e os pais dela chegaram, deixaram Sarah no hospital, disseram que ela teve um ataque de pânico.
Eles pareciam muito preocupados, então resolvi contar-lhes o que aconteceu. Contei-lhes tudo, embora no início eles duvidassem. Quando lhes mostrei as fotos, eles acreditaram em mim. Obviamente ficaram chateados com ela, mas também comigo por ter mentido sobre isso. Me expulsaram da casa deles, então fui para o meu apartamento. Enquanto dirigia me lembrei de tudo e ri, mas depois minha risada virou choro. Quando cheguei no meu apartamento bloqueei o contato da Sarah. Adormeci e no próximo dia de tarde, os pais da Sarah me pediram para conversar na casa dele, então eu fui. Quando cheguei, eles me contaram que confrontaram Sarah sobre sua traição e por ter dormido com alguém antes de ela se casar. Disseram que Sarah chorou por perdão e ela confessou que tinha dormido com vários homens, não apenas com Samuel. Ouvir isso só me incomodou mais. Os pais dele ficaram mais irritados e mandaram ele fazer exames para ver se eu não sabia se ele havia contraído alguma infecção sexual. Embora eu tenha dito a eles que o que eu disse era mentira, eles queriam ter certeza, já que ele dormiu com pelo menos 6 homens além de Samuel. Quando terminei de falar, saí da casa dele e depois de alguns dias recebi uma ligação deles. Ouvi eles chorando, então perguntei o que estava acontecendo. Eles me disseram que Sarah tinha uma infecção sexual. Um dos homens com quem ela dormiu contraiu herpes. Eu disse a eles que agora eu não liguei e desliguei. Aí pensei que poderia ter sido infectado ao me beijar, então fui ao médico fazer o exame. Felizmente estava limpo. Durante todos esses dias, Samuel e Sarah não se contataram. Acho que Samuel lhe enviou mensagens, mas como Sarah estava hospitalizada, ela não conseguiu responder. Um dia depois de confirmar que não estava infectado, planejei um passeio com meus amigos, inclusive o Samuel. No total éramos 5, incluindo eu e o Samuel. Quando estávamos conversando, o Samuel me perguntou sobre a Sarah. Ele me disse que tinha. Não me viu com ela e me contou. Ela perguntou se havia algo errado. Eu disse a ela que terminamos porque ela estava dormindo com vários homens e eles lhe deram herpes. A reação dele foi a mesma da Sarah quando eu disse a mesma coisa. Ele me perguntou se eu estava brincando e eu disse que não. Me despedi deles e antes de sair disse ao Samuel que ele deveria ir ao médico, pois Sarah poderia ter infectado ele. Eu não sabia o que aconteceu a seguir. Um dos meus amigos me contou que depois que eu saí eles perguntaram ao Samuel por que eu contei isso a ele. Ele chorando contou que tinha dormido com a Sarah. Todos viraram as costas para ele e foram embora. Dias depois descobri por um amigo que Samuel também estava com herpes. É engraçado ver como uma mentira virou verdade. Se eu não tivesse contado aquela mentira, não sei se eles teriam percebido que estavam doentes. Ou pior, no entanto, a Sarah pode ter me infectado. Passaram-se 6 meses desde então e não sei o que aconteceu ao Samuel. Perdi contato com os pais da Sarah e a última coisa que ouvi sobre a Sarah foi que os pais dela tinham enviado com alguns tios para outro país. Eles não queriam saber nada sobre ela. Brenda me contou tudo isso. Caso você esteja se perguntando, não, eu não namorei Brenda. Parei de falar com ela depois que ela me contou isso. Não sei o que aconteceu com aquele par de herpes, mas fico feliz que isso esteja acontecendo com eles. Me sinto limpo e mentalmente bem. Já tive experiência de ser traída, então não foi difícil para mim parar de sentir amor para Sarah. Se você pensa em trair seu parceiro, eu aconselho que não faça isso. Você pode acabar igual a ele. Se não puder evitar e quiser ser tão lixo quanto, pelo menos use proteção. Um dia depois de confirmar que não estava infectado, planejei um passeio com meus amigos, inclusive o Samuel. No total éramos 5, incluindo eu e o Samuel. Quando estávamos conversando, o Samuel me perguntou sobre a Sarah. Ele me disse que tinha. Não me viu com ela e me contou. Ela perguntou se havia algo errado. Eu disse a ela que terminamos porque ela estava dormindo com vários homens e eles lhe deram herpes. A reação dele foi a mesma da Sarah quando eu disse a mesma coisa. Ele me perguntou se eu estava brincando e eu disse que não. Me despedi deles e antes de sair disse ao Samuel que ele deveria ir ao médico, pois Sarah poderia ter infectado ele. Eu não sabia o que aconteceu a seguir. Um dos meus amigos me contou que depois que eu saí eles perguntaram ao Samuel por que eu contei isso a ele. Ele chorando contou que tinha dormido com a Sarah. Todos viraram as costas para ele e foram embora. História 2. Por minha causa minha irmã está morta. Sim, eu sei que a má sou eu, mas esse será um pequeno alívio. Eu, Abigail, 24 anos, estou vivendo um verdadeiro inferno. Tinha uma irmã de 14 anos, ela era a queridinha do família, mas tudo mudou quando engravidei. Eu, aos 18 anos, engravidei do meu namorado de 22 anos. Minha mãe e meu pai ficaram bravos comigo porque queriam que eu estudasse na universidade. Morar com meu namorado.
No começo eu não queria, mas no final decidi ir com ele. Tínhamos o que precisávamos, mas com o passar do tempo as brigas começaram. Tudo acabou quando encontrei mensagens de sua infidelidade e, por mais que ele e sua família me tiraram de casa com uma mala com minhas roupas, acabei grávida de 8 meses. Voltando para minha casa, só me deixaram ficar uma semana para conseguirem um apartamento. Eu não tinha nada para Roger por mais tempo, mas eles não aceitaram. Minha irmã secretamente me deu todas as suas economias para que eu pudesse ter um lugar para ficar até ela convencer nossos pais a me deixarem morar aqui. Fiquei muito grato a ela. Algum tempo depois consegui um apartamento pequeno pelo menos. Depois de 2 semanas meus pais vieram me procurar para ir com eles. Fiquei muito feliz e minha irmã me esperava com um sorriso. Ela me dava tudo se eu tivesse vontade. Ela comprou, me esfregou, penteou meu cabelo e me ajudou em tudo. Você não sabe o quanto eu era grata a ela. Quando nasceu minha pequena April me senti completa. 3 dias se passaram. Durante anos continuei morando com meus pais. Trabalhei, mas eles disseram que não é necessário. Minha irmã de 17 anos estava com vergonha de terminar o ensino médio, mas parecia deprimida e triste, porque o que aconteceu foi que quando minha filha veio a este mundo, minha irmã mais nova deixou de ser mimada e eles pararam de prestar atenção para ela. Eu me sinto tão mal porque simplesmente a ignorei. Ela queria sair um dia como irmãs, mas eu sempre disse a ela que estava ocupada quando não queria sair sozinha. Os pais a repreendiam por não dar à minha filha o que ela queria e aos poucos ela começou a se ressentir, parou de sair, de se arrumar, começou a tirar boas notas, ficou acordada até tarde para fazer lição de casa, e quando era dia de boletim escolar ela parou. Eu mostrei para nossos pais, eles simplesmente disseram que a nota dela era normal, onde ela realmente só tirava 9. Ela um dia brigou com meus pais onde ela expressou tudo. Naquele dia meus pais trancaram ela no quarto dela. O dia todo, eu sozinha eu vi e deixei acontecer. Esse foi o meu pior erro. Quando soltaram ela pediu comida. Não percebi que não trouxeram comida para ela por 2 dias inteiros. Naquele momento eu não tive interesse em me envolver porque não era uma necessidade minha. O tempo foi passando e ela começou a carreira em arquitetura aos 19 anos. Tinha notas quase perfeitas, mas um dia ela explodiu e gritou com minha filha de 5 anos porque ela entrou no quarto e quebrou o projeto dela. Eu defendi minha filha desde que ela era criança e meus pais acabavam gritando e repreendendo ela. Eu não sabia que ela estava se entregando. Uma semana depois, ela acabou reprovando no trabalho e tirou uma nota ruim. Meus pais a puniram e disseram que não iriam mais pagar a faculdade dela. Depois de 2 meses ela trabalhava e estudava, mas não conseguia pagar em dia e a expulsaram. Aos 20 ela já trabalhava e economizava, mas um dia minha filha entrou no quarto dela e jogou todo o dinheiro. Ela quebrou um pouco e jogou outros no fogo só porque ela não lhe emprestou o computador. Eu disse a ela que era apenas uma menina e não sabia, e novamente meus pais se envolveram. A certa altura, ela ficou muito chateada. Tudo e começou a gritar e a xingar e a contar a todos o que ela pensava. Doeu-me muito porque ela gritou comigo que eu era a pior irmã do mundo. Outros insultos dos pais. A certa altura, ela pegou uma fotografia onde todos nós nos apreciávamos e queimou. Ela começou a queimar tudo onde ela aparecia. Minha filha foi brincar com um PlayStation que meus pais deram para ela. Ignorando tudo, meu pai acabou batendo nela e arrastou ela pelos cabelos até o quarto e a deixou. Trancaram ela de novo, mas dessa vez por 4 dias. No segundo dia bati na porta e ela não atendeu. No 5º dia contei aos meus pais e fomos procurá-la. Quando entramos a encontramos amarrada porque ela havia se enforcado com os lençóis naquele momento. Meu mundo desabou. Minha mãe apenas gritou, meu pai correu para desamarrá-la gritando que era uma brincadeira. Meu pai nunca chorou, mas naquele momento ele gritou e chorou como nunca, pedindo para ele abrir os olhos, e depois de anos ele gritou. Contei seu apelido para ele gritando que sua princesinha iria se levantar sozinha. Eu estava gritando e chorando. A certa altura minha filha entrou e perguntou por que eu estava ligando para ela. Corpo da irmã e apenas fiquei em silêncio sem me mexer, apenas soltando lágrimas. Naquele momento eu simplesmente caí no chão chorando. Depois de um dia era o funeral. Eu só não queria acreditar que minha irmãzinha morreu, e mais uma vez meus pais se envolveram. A certa altura ela ficou muito chateada com tudo e começou a gritar, xingar e contar para todo mundo o que ela pensava. Me ajudou e eu fui simplesmente ingrato, uma pessoa nojenta e chamo meus pais de outros insultos. A certa altura ele pegou uma fotografia onde todos nós apreciamos e queimou. Ele começou a queimar tudo onde ela aparecia. Meu pai apenas gritou com ela e com o meu. Mãe só viu ela decepcionada. Eu só fiquei pensando, minha filha foi brincar com um PlayStation que meus pais deram para ela.
ignorando tudo, meu pai acabou batendo nela e a arrastou pelos cabelos até o quarto e a deixou. Eles a trancaram, levantou de novo, mas dessa vez por 4 dias. No segundo dia foi a minha vez de abrir a porta e no quinto não atendeu. Contei aos meus pais e fomos procurá-la. Quando entramos, a encontramos amarrada porque ela tinha se enforcado com os lençóis. Naquele momento meu mundo desabou, mas naquele momento ele gritou e chorou como nunca. Ele pediu para ela abrir os olhos, e depois de anos ele contou o apelido que tinha, gritando que sua princesinha iria se levantar. Ele só gritou e chorou em um momento. Minha filha, eu entrei e perguntei por que eu estava ligando para ela. Quando percebi que aquele apelido agora era da minha filha, ela viu o corpo da minha irmã e apenas ficou em silêncio sem se mexer, apenas soltando lágrimas. Naquele momento eu simplesmente caí no chão chorando. Então o funeral foi um dia depois, eu só não queria acreditar, minha irmãzinha morreu. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado.